Bem-vindo ao canal Hoje na História das Santidades. Neste episódio, embarcaremos em uma jornada fascinante através dos séculos para descobrir a inspiradora história de Santo Egídio, um dos grandes santos da Igreja Católica. Santo Egídio, conhecido também como São Giles, viveu durante a Idade Média, no século VII. Sua vida é repleta de exemplos de virtude e dedicação ao serviço a Deus e ao próximo. Desde muito jovem, ele mostrou uma profunda devoção religiosa e um forte desejo de seguir uma vida de contemplação e oração. Padroeiro das pessoas portadores de deficiência, dos mendigos. Protetor contra convulsões de febre, contra o medo e contra a loucura. Origens. Egídio era grego, nascido em Atenas por volta do ano 650. Filho de família cristã, rica e nobre, sentiu-se chamado à vida de eremita depois que seus pais faleceram. Seu objetivo passou a ser o de viver na pobreza e dedicar-se totalmente a Deus. Por isso, distribuiu todos os seus bens entre os pobres e os doentes e passou a viver afastado da cidade, em grutas e cavernas, dedicando-se à oração, aos jejuns e sacrifícios. Em vida, ele recebeu os dons da sabedoria, da cura e dos milagres. Primeiro milagre: certa vez, andando pela cidade, Egídio encontrou um mendigo na porta de uma igreja. O tal mendigo estava gravemente doente e quase sem roupas. Egídio teve grande compaixão do pobre. Por isso, cobriu-o com seu próprio manto. No mesmo instante, o homem, que já estava agonizando, levantou-se, percebendo que estava completamente curado. Curas como esta se repetiram algumas vezes. Por causa deste fato, Santo Egídio é considerado o protetor dos pobres e mendigos. Por isso, Egídio passou a ser considerado santo pela população. Por causa disso, porém, ele perdeu a privacidade e a tranquilidade. Então, ele decidiu partir para uma terra onde não fosse conhecido. Tempestade acalmada. Sabe-se que em 683, Egídio foi para a França. A tradição diz que uma tremenda tempestade caiu sobre o navio em que ele viajava. A tempestade estava tão forte que todos tinham perdido a esperança de sobreviver. Então, Santo Egídio, em oração, elevou suas mãos aos céus. As ondas, então, acalmaram-se e tudo terminou em paz. Vida nova na França. Na França, Santo Egídio passou a viver numa caverna que ficava numa floresta perto de Nimes. A entrada dessa caverna era escondida por um grande espinheiro. Egídio viveu ali na pobreza, alimentando-se de raízes, de ervas e do leite de uma corça que se acostumou com ele. Muitos diziam que o animal tinha sido enviado por Deus. A providência o leva ao rei. Certa vez, o rei dos visigodos caçava perto da caverna de Santo Egídio. E aconteceu que um de seus súditos tentou flechar a corça, amiga de Santo Egídio, que se escondera atrás do espinheiro. Egídio foi tentar proteger o animal e acabou levando uma flechada na perna, o que lhe causou um ferimento grave. Quando compreendeu o que tinha acontecido, o rei quis desculpar-se de toda maneira. Por isso, passou a visitar Santo Egídio levando seus médicos até que o santo ficasse completamente curado. Santo Egídio ficou com uma deficiência na perna. Por isso, passou a ser invocado como padroeiro dos deficientes. Os milagres voltam a acontecer depois deste incidente. O rei tornou-se amigo de Santo Egídio e continuou a visitá-lo, pois gostava de ouvir suas sábias palavras. E aconteceu que ali, na caverna, o rei presenciou vários prodígios e passou a falar sobre eles na corte. Por isso, a fama de santidade de Egídio se espalhou por toda a região. Inúmeras pessoas passaram a procurá-lo na caverna e vários se tornaram discípulos dele. Um mosteiro e uma igreja. Ao ver o povo e os discípulos procurando Santo Egídio, o rei construiu um mosteiro e uma igreja para que Santo Egídio pudesse atender a todos com mais comodidade.
Santo Egídio foi eleito abade e escreveu uma regra de vida baseada em sua própria experiência de oração, ascese e mística. Anos mais tarde, um povoado nasceu ao redor do mosteiro. Este povoado transformou-se na cidade de Santo Egídio. Após a morte do santo, o mosteiro foi confiado aos beneditinos. Morte: Santo Egídio faleceu no dia 1º de setembro do ano 720. Logo após sua morte, o povo fez de sua sepultura um ponto de peregrinação. O seu culto tornou-se vigoroso e estendeu-se por todo o mundo cristão. Santo Egídio teve sua festa confirmada pela Igreja, que o colocou na lista dos 14 santos auxiliadores do povo, sendo invocado contra a convulsão da febre, contra o medo e contra a loucura. Curiosidade interessante sobre Santo Egídio. Durante sua vida eremítica no deserto, Santo Egídio foi encontrado por um grupo de caçadores que estavam perseguindo um servo. Assim que o servo alcançou Santo Egídio, ele se escondeu atrás do santo, buscando proteção. Impressionados com essa cena, os caçadores decidiram não atirar no servo e deixaram Santo Egídio em paz. Essa experiência fortaleceu ainda mais a reputação de santidade de Egídio e foi considerada um sinal de sua estreita conexão com a natureza e com as criaturas de Deus. O servo selvagem se tornou seu companheiro fiel e permaneceu ao seu lado durante muitos anos, sendo um símbolo emblemático de sua santidade. Oração a Santo Egídio. Deus Todo-Poderoso e bom, de quem tudo provém, infundi em nós a vossa graça para que, a exemplo de Santo Egídio, saibamos amar nossos irmãos de coração aberto e generoso. Nós vos louvamos e vos agradecemos, Senhor nosso. Amém. Inscreva-se no canal Hoje na História das Santidades para ficar por dentro das histórias fascinantes de outros santos e santas que marcaram a trajetória da fé cristã. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agradecemos por assistir e nos vemos no próximo episódio.